Amém e amém. Irmãos, uma coisa que eu tenho como verdade no meu coração e aprendi isso desde cedo, é que no reino de Deus, sucesso e grandeza, eles são medidos com uma régua diferente dos valores do mundo. Muitas vezes conversando com colegas de ministério, até pastores mais jovens do que eu, hoje já tenho alguma experiência na caminhada, e quando converso com aqueles que estão ingressando no ministério pastoral, muitas vezes eu observo no discurso e na fala uma visão perigosa. Muitas vezes, e os mais jovens, e eu me incluo nessa categoria, quando iniciei no ministério pastoral, muitas vezes a gente se pauta por critérios errados, critérios esses que vão nos levar ao cansaço e à desistência. Muitos irmãos sabem aqui, já contei essa história algumas vezes, né? Eu fui pastor durante alguns anos, pastor em tempo integral numa igreja local em Lisboa, e passado algum tempo me esgotei no serviço e no ministério pastoral. Uma vez eu ouvi de um pastor mais velho, desse processo difícil que eu atravessei, ele disse para mim assim: João, Deus renova, mas a igreja esgota. A igreja nos cansa porque são pessoas, assim como você, que têm os seus problemas, e pessoas que às vezes estão tão aflitas para que os seus problemas sejam resolvidos, que enxergam em você essa fonte de resolução dos problemas. E se você não for capaz de levar esses problemas das pessoas a Deus, você vai se esgotar, porque Deus é que é a fonte, não é você. E muitas vezes nós nos pautamos por critérios errados, e conversando com colegas de ministério, às vezes mais jovens, às vezes mais velhos, conversando com eles, eu perguntei como é que está a igreja. Eu percebo na fala, eu percebo no discurso, que o caminho que está sendo seguido talvez não seja o mais saudável, né? Como é que está a igreja? Está bem, está crescendo. E a gente associa, a gente atrela o crescimento numérico às vezes a um sucesso, porque no mundo é assim, né? Uma empresa de sucesso é uma empresa que está dando lucro, é uma empresa que está em franco crescimento, não é? E esse é o padrão que muitas vezes a gente adota para a igreja também, quando muitas vezes não é esse o padrão. Na verdade, não é esse o padrão que a gente tem que adotar. Eu conheço histórias de muitos missionários, histórias que me marcaram, foram histórias que me estimularam a me lançar em missões, e uma história que me marcou muito foi a história do missionário Adoniran Judson. Não sei quantos aqui conhecem, foi missionário na antiga Birmânia, hoje Mianmar. E Adoniran Judson, ele saiu dos Estados Unidos, passou 40 anos em missões na Birmânia. 40 anos em missões na Birmânia. E quando ele chega lá, encontra um país completamente avesso ao Evangelho, na verdade não conheciam o Evangelho. Ele foi lá para plantar a igreja, foi lá para iniciar, para apresentar Jesus para aquele povo. E depois de 10 anos em missões, ele faz o primeiro convertido. Você consegue imaginar um trabalho desse? Nossa, meu Deus do céu. Primeiro convertido depois de 10 anos. Passados mais alguns 5 anos, ele consegue mais uns 18 convertidos ali. Então, 18 anos fazendo missões para poder ver 18 pessoas ali sendo salvas, alcançadas pelo Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas passado aí 18 anos, Adoniran Judson é preso, a esposa dele morre, que história difícil. E depois desse período de luta, de crise, de perseguição, de dificuldade, desses 18, um grupo abandona, 16 abandonam o Evangelho, ele fica com 2 discípulos. Que trabalho difícil, que luta, que dificuldade. Mas ele não desiste nunca, ele continua, ele persevera, ele permanece, porque para Judson, e ele tinha isso como verdade no seu coração, sucesso no reino é ser fiel. Ele sabia quem o havia chamado, e sabia que quem o havia chamado deu a vida por amor, se entregou por ele. Jesus se entregou, e aqueles que olhavam Jesus na cruz do Calvário poderiam imaginar: nossa, que homem fracassado, né? Isso é uma imagem de fracasso, uma morte tão humilhante, uma morte tão desprezível, depois de 3 anos só fazendo bem. E muitas vezes a gente perde de vista isso. Perdemos de vista que sucesso no reino não está atrelado a números, muitas vezes. Não está atrelado em muitos desses países que foram mostrados aqui no vídeo.
É exatamente isso que acontece, perseguição, lutas e dificuldades. Alguns anos atrás, a nossa antiga igreja local lá em Massamá, né, nós tivemos aí a iniciativa de fazer um ano dedicado a missões, e nós viajamos em missões. Os irmãos foram desafiados a isso. Eu fui com um irmão, nós fomos para a Jordânia, passamos ali uma semana apoiando uma missão, conhecemos histórias fantásticas. Um outro grupo de irmãos depois foi para Marrocos, e ali em Marrocos também conhecemos ali um pastor batista que já está ali, naquela altura, naquela época, estava ali há 21 anos em Ceuta, ele, a mulher e mais 5 pessoas, há 21 anos, servindo aos refugiados. Os irmãos sabem ali que Ceuta é uma rota, né, de refugiados ali que vem pelo Marrocos e tentam entrar, né, para a Europa ali pelo Estreito ali de Gibraltar, que é o caminho mais curto entre a África e a Europa. Então aquilo é uma rota migratória já de centenas de anos. Eles tentam entrar por ali. Há pouco tempo atrás ali houve um grupo que conseguiu passar, né, saíram, pularam o muro, conseguiram entrar em Ceuta, né, e ele trabalha ali há 21 anos, e o objetivo dele ali nunca foi ter uma igreja grande, nunca foi ter uma igreja próspera, porque ele sabe que Deus os chamou para trazer o Evangelho para aqueles refugiados. E muitos deles passam pela igreja, muitos são muçulmanos, passam por aquela comunidade, ficam ali, ouvem o Evangelho e depois seguem o caminho. Ele sabe que Deus os chamou para aquilo. Sucesso no reino é ser fiel, irmãos. Os padrões de sucesso que o mundo nos apresenta não podem contaminar o nosso coração a ponto dessa pressão fazer com que nós negociemos a fidelidade. Grandeza no reino não é medida pela autoridade que nós temos sobre as pessoas. Fulano é um grande homem de Deus porque ele tem uma igreja com muitas pessoas, ele tem uma rede com muitos pastores, então é um grande homem de Deus. Na verdade, às vezes nem é um grande homem de Deus. Na verdade, às vezes tem um coração corrupto, corrompido, porque o poder, irmãos, ele tem essa influência sobre nós, às vezes nos desviar dos caminhos e da vontade do Senhor. Grandeza no reino é medida pela humildade e serviço. Jesus nos ensinou isso. Quando você vai no Evangelho de Mateus, é ali uma situação que acontece entre os discípulos. A mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproxima de Jesus e fala: Senhor, quando você estabeleceu o seu reino? Porque na mentalidade daquela mulher, Jesus era alguém que ia reinar, ser um rei, uma espécie de um Davi, uma reedição de um Davi, né? Um Messias político, alguém que iria libertar os judeus da tirania dos romanos. Então ela chega para Jesus e fala: quando você estabeleceu o seu reino, conceda que os meus filhos, um se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. E aí Jesus fala: você não sabe o que você está falando, mulher. Você acha que eles estão preparados para beber do mesmo cálice que eu beberei? E ela fala: claro que sim, porque ela imaginava um cálice, uma mesa com um rei, né, um vinho importado, caríssimo. Mas não era esse tipo de cálice, era o cálice do sofrimento, era o cálice do martírio, era a provação, era a luta e a dificuldade que Jesus iria enfrentar na cruz do Calvário. Você acha que eles estão preparados para atravessar este momento junto comigo? E de fato eles atravessaram aquele momento junto com Jesus, embora confusos, embora sem saber o que estava acontecendo, eles permaneceram fiéis, e a prova disso é que eles estavam lá no cenáculo quando o Espírito Santo é derramado, e eles são os continuadores da obra. Mas esse pedido dessa mulher gera uma discussão entre os discípulos de quem seria o maior entre eles. Jesus então explica: vocês veem os governantes, as autoridades, né? Eles acham que grandeza e poder é domínio, mas entre vocês não será assim. Observem o meu exemplo, olhem para mim. Jesus fala isso: o maior dentre vocês seja o que sirva, seja o mais humilde, seja o servo dos irmãos. E Jesus então está dizendo para eles e para nós também: você quer ser grande no reino? Então seja humilde, aprenda a servir. E isso não é só no contexto eclesiástico que eu falo, né? Quando eu falo reino, quando você entrega a sua vida ao Senhor, você está fazendo parte do reino de Deus.
E daquele momento em diante, é uma visão diferente, é uma visão transformada. E quando você aprende essa verdade que Jesus nos ensinou, você aprende a ser fiel nas pequenas coisas. Quando você consegue ser humilde no seu ambiente de trabalho, quando você consegue desenvolver essa capacidade de aprender com as pessoas, não se colocar numa posição de arrogância, de soberba, né? Porque tem gente que é assim, basta receber aí um pequeno poder, já se acha no direito de humilhar, de pisar os outros. E quando você se coloca nessa posição, aqueles que estão abaixo de você jamais verão você como alguém que os vai liderar. Por que o pessoal gosta de trabalhar com Isabel? Né? Isabel aprendeu a servir. E quando ela está lá, serve, não é? E aí as colegas de trabalho querem entrar com ela, querem entrar, óbvio, isso é claro, isso é evidente. Quando você consegue enxergar essa visão do reino, as pessoas querem que você as lidere. Eu quero que você me lidere, porque é tão bom estar ao seu lado, é tão bom trabalhar com você, que eu imagino que como seria bom ter um chefe como você. E foi isso que Jesus nos ensinou aqui. Quer ser grande? Você quer grandeza? Então se humilhe, aprenda a servir, aprenda a se submeter a pessoas que aspiram o ministério, mas que não são capazes de submeter as suas lideranças. Só consegue chegar aos 25 anos de ministério pastoral aquele que entendeu essas verdades, aquele que entendeu que não existe o ramo da fé. Ninguém consegue vencer sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Há dons, há talentos, há habilidades na igreja, e aquele que lidera é aquele que tem a capacidade de enxergar pessoas até às vezes melhores do que ele e motivar essas pessoas a servirem juntas no reino, colocarem os seus dons, os seus talentos e as suas habilidades a serviço do reino. Essa mentalidade moderna, né, ela gera na verdade discordância, gera divisão, gera competição, gera vaidade. E não é isso que esse texto que nós lemos aqui nos ensina. Esse Salmo 100 aqui, ele ensina para mim e para você as características do verdadeiro servo do Senhor. E eu quero falar sobre essas 3 características aqui para que você saia meditando nelas hoje. Será que essas são características que fazem parte da sua vida? Será que você conseguiu enxergar essas verdades? Será que você vive de acordo com essas verdades, não apenas na igreja, mas lá no seu trabalho, na sua vizinhança, no meio da sua família? E a primeira característica que esse texto aqui me ensina, né, como eu falei, esse Salmo 100, é o salmo de ingresso ao templo, e os judeus, né, segundo os estudiosos, cantavam ao entrar. Eles ali havia uma preparação, havia assim um sentimento, né? Nós vamos à casa do Senhor, né? Salmo 122 fala alegria, quando me disseram vamos à casa do Senhor, havia uma alegria, era uma festa, era uma celebração. E se nós aprendêssemos a celebrar como eles são capazes de celebrar ainda hoje, né? Ainda hoje eles celebram com muita festa. O povo judeu é um povo que celebra tudo, festeja tudo, né? E a gente tem que aprender a celebrar a Deus dessa mesma maneira. E quando eles estavam ali para entrar no templo, eles dizem, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E no versículo 2 ele diz aqui, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. E a primeira característica que eu observo aqui no texto, né, um verdadeiro servo, ele serve a Deus com alegria. Essa palavra é interessante, que a palavra que foi escolhida aqui no versículo 2, logo no início, quando ele diz, servi ao Senhor com alegria, a palavra no original significa trabalhai. Eles estavam se preparando para entrar no templo e diziam uns para os outros, trabalhem para o Senhor com alegria. E por que essa palavra foi escolhida aqui para dar início aqui a esse versículo 2, quando eles estavam se preparando para entrar na casa do Senhor? Estavam dizendo uns para os outros que servir a Deus não pode ser uma coisa qualquer. Servir a Deus não pode ser uma atividade levada com leviandade, não pode ser algo feito de forma relapsa, tem que ser algo levado a sério. O serviço a Deus a gente deve fazer com o mesmo empenho ou até maior do que aquele que nós fazemos quando vamos trabalhar. Você acorda segunda-feira de manhã, vai para o seu trabalho, às vezes você acorda cansado, mas tem que trabalhar.
tem trabalho porque você precisa do recurso para poder subsistir, para poder pagar suas contas, não é isso? Muitas vezes nós trabalhamos, o trabalho para nós é um peso, o trabalho para nós é um fardo, mas o que o salmista está dizendo para nós aqui é que o trabalho para o Senhor, ele é feito com alegria. Trabalhai, levem a sério, que haja empenho, que vocês levem em consideração a seriedade daquilo que vocês estão fazendo. É uma responsabilidade assumida com alguém da maior categoria. Não é o seu patrão, é o Senhor de toda a terra. É aquele que governa o universo. Então, trabalhai para este Deus. Trabalhai para o avanço da obra deste Deus, mas trabalhai com um sentimento de alegria, um sentimento de contentamento, um sentimento de satisfação. Os verdadeiros servos, eles servem a Deus com alegria. E eu me lembro a história de uma mulher, né, que o sonho dela era casar, né, queria casar, e muito jovem, ela queria sair de casa, queria ter a sua própria família. Ela conheceu um rapaz, né, um rapaz trabalhador, muito comprometido, né, com o trabalho, e ela achou que aquele era o futuro da vida dela. Casaram-se, né? E quando ela se casou com aquele homem, foi que ela percebeu que na verdade ele não era, né, tão amoroso quanto ela imaginava. No dia do casamento, na lua de mel, ele deu para ela uma lista de coisas que ela deveria fazer para ele enquanto esposa. E ai dela se não cumprisse aquela lista, né? A coisa ficava feia em casa. E durante anos, aquela mulher casada com aquele homem, né, seguia aquela lista, e aquilo para ela era um peso, era um pesar. Passado alguns anos, aquele homem morre. Ela fica viúva e, traumatizada com o casamento, decidiu que não iria se casar uma segunda vez. Mas conheceu uma outra pessoa, conheceu um outro homem e, enfim, decidiu dar uma segunda oportunidade para o casamento, coisa que ela já não acreditava mais. Mas nesse segundo casamento a coisa foi diferente. Era um homem extremamente amoroso, zeloso, preocupado, né, e amava ela, fazia de tudo para que ela fosse feliz, porque ele conheceu a história. Ele sabia o que ela tinha vivido no primeiro relacionamento. Ele não queria que aquela história se repetisse no segundo relacionamento. Então, o objetivo principal da vida daquele homem era fazer aquela mulher feliz. Então eles viveram ali um casamento abençoado, maravilhoso. E um belo dia, fazendo uma limpeza lá nas coisas dela, ela encontrou lá dentro de um livro a lista. Encontrou a lista que o primeiro marido tinha dado para ela, para que ela cumprisse, né? E quando ela começou a ler aquela lista, né, aquilo no primeiro momento trouxe um peso no coração dela, por essa primeira fase da vida que ela viveu. Mas à medida em que ela lia aquela lista, ela começou a perceber que ela continuava fazendo tudo aquilo que a lista determinava para o segundo marido, só que dessa vez ela fazia sem peso, ela fazia por prazer, por alegria, ela fazia aquilo de todo o coração, de toda a alma, porque ela amava aquele homem, ela sentia que o amor era recíproco. E quando nós amamos a Deus, servir a Deus não é um peso. Nós não olhamos para os 10 mandamentos como uma lista, né? Uma lista que Deus nos deu. Não olhamos para a Bíblia como uma lista de não podes, como essa lista que esse primeiro marido deu para aquela mulher. Na verdade, nós fazemos porque amamos. É um compromisso revestido de alegria. É um compromisso fruto deste amor que nos alcança. E como nós somos constrangidos por esse amor, e não é constrangido no mau sentido, né? Nós somos tão amados por Deus que queremos devolver de alguma forma, não como forma de pagar a nossa entrada no céu. A gente faz isso porque somos tão amados que queremos que esse amor alcance outras pessoas. Queremos que a nossa vida seja um reflexo disso. Queremos que a nossa igreja local espelhe esse amor que nós recebemos de Deus. Então nós servimos de forma comprometida, servimos a Deus de uma forma zelosa. Um verdadeiro servo serve com alegria. Uma vez eu estava ouvindo uma meditação no momento dos dízimos e das ofertas que me fez muito sentido. A pessoa que estava conduzindo aquele momento ali abriu em João 3,16, né? Eu falei, o que ele vai falar, né?
dízimos e ofertas, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele homem disse o seguinte: é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem se doar, sem entregar. Quando você ama de verdade, esse amor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ou seja, amou o mundo de uma forma tão intensa, tão profunda, que deu. A expressão maior do amor de Deus foi uma dádiva, foi uma entrega. Então, quando você ama de verdade, você entrega de si mesmo. Você entrega aquilo que você tem de melhor. Essa é a prova do amor verdadeiro. É a entrega, né? E aí ele fez uma ilustração que eu achei super interessante. Quando você se casa com alguém, que você está casado, não há necessidade de uma lei, não há necessidade que o governo decrete uma lei. Olha, vocês se casaram? Então há uma lei aqui do casamento que o marido tem que contribuir com 50% e a esposa com 50% para que vocês possam pagar as suas contas. Existe essa lei? Não. Quando você se casa, imediatamente o que é seu é dela, o que é dela é seu, né? Vocês agora vivem uma vida em comum, em conjunto. As despesas são dos dois, mas as alegrias também são dos dois, as vitórias também são dos dois. Tudo é partilhado, não há necessidade de uma lei, porque há amor, e quando há amor, há uma entrega total. Mas quando há um divórcio, acabou o amor, né? É porque houve algo ali e o amor acabou. Aí há a necessidade da lei. A lei precisa determinar quantos % do salário de um ou de outro tem que ser destinado para que o outro possa subsistir. Não é assim? Aí tem lá a pensão de alimentos, não é? Que o governo, a lei tem que entrar aí, porque quando acaba o amor, a lei tem que entrar para legislar sobre aquela situação. No Antigo Testamento havia uma lei, não é? Qual era a lei? A lei do dízimo, 10%. Mas no Novo Testamento, os discípulos entenderam tanto essa necessidade da contribuição que eles faziam o quê? Vendiam todas as suas propriedades e bens e colocavam aos pés dos discípulos para que fosse administrado conforme as necessidades dos irmãos, não é? Eles entenderam que quando há amor, há entrega. Amém. O verdadeiro servo serve com esse espírito de entrega, esse espírito de alegria. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que um servo, um verdadeiro servo, ele serve de forma altruísta. Versículo 3 diz assim, olha: sabei que o Senhor é nosso Deus, e se Ele é nosso Deus, foi Ele quem nos fez, e dele, tua vida não é tua, a tua vida pertence a Deus, tudo que você tem pertence a Deus. Aí tem aquela parábola dos talentos, né? Que um rei sai, um homem muito poderoso, muito rico, e distribui os seus bens para que fosse administrado, não é? Os bens eram dos servos? Não. Os bens eram de Deus, que os entregou para que eles administrassem. Na verdade, tudo que nós temos não é nosso. Nosso casamento, nossos filhos, nosso trabalho, os nossos recursos financeiros, Deus nos concede a bênção, a dádiva de administrar aquilo que é dele. Então, o verdadeiro servo, entendendo isso, ele serve de forma abnegada, de forma altruísta. Altruísmo é o contrário de egoísmo. Uma pessoa egoísta é aquela que retém tudo para si, não divide nada com ninguém, não pensa nos outros, não pensa nas pessoas, só pensa em si mesmo, só pensa no seu próprio benefício. Uma pessoa altruísta é aquela que se sacrifica em prol de outros. Sacrifica às vezes sonhos, projetos pessoais, em favor de algo maior do que ele, maior do que ela mesma. O que o salmista está dizendo para nós aqui é que nós nunca podemos nos esquecer que as nossas vidas pertencem a Deus. Então, se pertencem a Deus, nós não podemos colocar as nossas necessidades em primeiro lugar. São as necessidades de Deus, são os propósitos de Deus.
E ao tomar uma decisão na minha vida, quando eu vou decidir algo, o que eu tenho que colocar em pauta de oração é de que maneira aquilo glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus de alguma forma? Isso glorifica a Deus? Não, não glorifica a Deus. Então não é esse o caminho que eu tenho que seguir. Não é essa a decisão que eu tenho que tomar. Um servo nunca faz nada visando apenas o seu próprio interesse. Eu acho lindo, né, o resumo da lei, de toda a lei, quando a pessoa vai lá um fariseu questionar Jesus, né, qual é o maior mandamento da lei? Aí ele fala, o maior mandamento da lei é amarás o Senhor teu Deus de todas as suas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, é tão importante quanto esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus, o que a lei, o resumo da lei está dizendo é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando há uma demanda entre aquilo que te beneficia apenas a você e algo que beneficia a maioria dos irmãos, você vai tomar uma decisão. E dentro daquela decisão, se você for por esse caminho, é benefício para você e prejuízo para os demais. Mas se você seguir esse outro caminho aqui, é benefício para os demais, mas é prejuízo para você. Quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, você é capaz de colocar o benefício coletivo acima do benefício próprio. E quando você toma esse tipo de decisão, você vê a sua comunidade e as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, o seu trabalho, a sua igreja florescerem. Imagina se todo mundo pensasse assim. Imagina se cada um de nós pensasse assim. Como é que esse mundo seria um lugar melhor? Se nós fôssemos capazes de amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Se nós fôssemos capazes de amar a nossa comunidade se nós fôssemos capazes de pensar nas necessidades da nossa comunidade, assim como nós pensamos nas nossas necessidades, e colocássemos o mesmo peso, imagina, a gente não teria a menor dificuldade em contribuir financeiramente, a gente não teria a menor dificuldade em contribuir com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nosso compromisso de ser útil, de servir. Tem uma história que se conta, né? E essa é uma lenda portuguesa. Não sei se vocês conhecem a história da sopa da pedra de Almerim. Não sei quantos já foram em Almerim. Existe uma lenda que envolve a sopa da pedra de Almerim. Lá na praça principal, fica ao norte essa cidade, Almerim, e lá na praça principal existe uma estátua de bronze de um frade, né? E esse frade tem uma panelinha com uma pedra lá dentro. E essa sopa da pedra, ela é famosa aqui em Portugal. Não sei se você já provou, eu já comi. É maravilhosa, mas é uma sopa que você comeu aqui e caiu ali, pesadíssima, né? Super carregada, leva feijão, batata, leva de tudo ali naquela sopa. Mas é maravilhosa. E quando eu estive em Almerim, eu ouvi várias versões da lenda de como surgiu a sopa da pedra, mas a lenda de todas que eu ouvi, a minha preferida, conta que um frade, passando por Almerim, era um período de muita fome, de muita dificuldade, as pessoas realmente uma colheita péssima, e aí tinha lá, as pessoas estavam nas suas próprias casas, passando muitas dificuldades, e o frade também estava passando pela cidade, cheio de fome, querendo comer, e bateu numa porta, ninguém quis dar nada para ele, porque afinal de contas, naquela casa ele só tinha um pedacinho lá de chouriço, que eles iam dividir para a família, a outra família lá tinha algumas batatas, que não queria dividir com ninguém também, e o frade com muita fome vai para o meio da praça, pega lá um caldeirão e começa a dizer, olha, eu vou fazer aqui para matar a fome de vocês uma sopa com essa pedra. E põe a pedra, põe a água e põe a pedra dentro do caldeirão e começa a mexer, né? As pessoas curiosas, era um tempo que estava todo mundo passando fome, dificuldade, vêm até o meio da praça para ver o frade, que milagre era aquele, ia fazer uma sopa com a pedra e iria alimentar aquela aldeia, né? Então ele começa a mexer ali, aí prova a água com a pedra, mas está faltando um bocadinho de sal. Você tem sal na sua casa? Tenho. Aí a pessoa foi lá e pegou sal. Ele provou, mexeu, mas está faltando aqui para ficar bom uma batata. Você tem batata na sua casa? E ele foi pedindo os ingredientes que sabia que as pessoas tinham nas suas casas. E curiosas com aquela sopa daquela pedra, elas então foram capazes de doar aquilo que tinham, fizeram uma sopa maravilhosa que alimentou a aldeia inteira. Mas
Ele só foi capaz de alimentar aquela aldeia inteira quando as pessoas entenderam que se elas permanecessem no seu egoísmo, elas iam morrer de fome. Ele estimulou a pedra, né? A pedra estimulou aquelas pessoas a partilharem, e através da partilha, quando elas saíram do seu, né, ali do seu mundinho, quando elas conseguiram enxergar para além do seu egoísmo, aconteceu o milagre da partilha. Eu gosto muito dessa história, porque ela fala do valor do altruísmo, ela fala do valor da entrega, ela fala do valor da partilha. Me lembra muito um texto, né, que está lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, né, se o Tom puder projetar aí para a gente. 1 de Pedro, no capítulo 2, versículos 1 a 5, né, essa lenda da sopa da pedra, ela me lembra muito esse texto aqui. E diz assim, Pedro diz o seguinte: deixem, portanto, toda espécie de maldade, toda mentira, fingimento, invejas e murmurações. O que Pedro está falando aqui, olha, deixem essas atitudes imaturas, típicas de uma criança, amadureçam, cresçam, porque a criança é que é invejosa, a criança é que reclama de tudo. Como pessoas maduras, né, deixem essas coisas de lado, sejam capazes de olhar para o próximo, sejam capazes de olhar para o lado, para o outro. Ele diz, como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual e puro, para com ele crescerem para a salvação, se é que já saborearam como o Senhor é bom. Aproximem-se do Senhor, que é a pedra viva, né? Foi a curiosidade pela pedra que mudou a vida da aldeia. Então aproximem-se dele, ele é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e de muito valor aos olhos de Deus. O mundo, ele rejeita os valores de Deus, não é isso? A sociedade rejeita humildade, não, ninguém vai pisar em mim. Serviço, não, eu quero que me sirvam. O mundo rejeita os valores de Deus, mas o que Pedro está dizendo é que esses valores podem ser rejeitados para o mundo, mas tem muito valor aos olhos de Deus. São esses valores de Deus que transformam o mundo ao nosso redor. Que entrem como pedras vivas, ou seja, sigam o exemplo do Messias, sigam o exemplo de Cristo, na construção de um templo espiritual, para formarem um sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais quais? E de joelhos daqui até Fátima. Sacrifício espiritual. Tem gente que acha que são sacrifício espiritual, né? Que sacrifícios espirituais são esses que ele está dizendo aqui? Não é esse tipo de sacrifício físico, é o sacrifício de abrir mão, às vezes, daquilo que é importante para mim em prol do outro. É o chamado martírio branco, né? Os pais da igreja, eles falavam que havia dois tipos de martírio, né? O martírio vermelho. Que martírio é esse? Morrer pelo Evangelho, e muitos morreram pelo Evangelho no passado, por serem cristãos, foram sacrificados. Pedro foi martirizado, martírio vermelho, né? Os discípulos, a maioria deles, cada um morreu de uma forma diferente. O único que morreu de velhice foi João, né? Os demais, todos eles foram martirizados. Mas os pais da igreja diziam que há um outro tipo de martírio, né? Não apenas esse martírio de morrer pelo Evangelho, mas há um martírio branco, que é de viver pelo Evangelho. É que a sua vida inteira seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Moldar, deixar-se moldar à semelhança de Cristo, viver para a glória de Deus. E assim que o verdadeiro servo vive. Um servo nunca pergunta: o que eu ganho com essa decisão? O que eu ganho com isso? Um verdadeiro servo, ele sempre pergunta: o que o reino ganha? Então, se ele ganha muito, vamos entregar muito. E a terceira e última lição que eu aprendo aqui está no versículo 3, quando ele diz o seguinte: sabei que o... versículo 4: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Entrai, e aqui eu chamo a sua atenção para esse verbo, né? Entrai por suas portas com ações de graça. Que ele estava dizendo uns para os outros: olha, não quero ver ninguém triste aqui, hein?
Nós estamos entrando no templo do Senhor. Então entrem, que já na entrada, no caminho já estavam celebrando, já era uma festa, né? No caminho, imagina um trio elétrico, Salvador, Bahia, Carnaval, consegue imaginar? A alegria deles era muito maior que essa, na procissão que os levava até o templo do Senhor. Então eles estão ali dizendo uns para os outros: entrem, olha, aconteceu alguma, brigou com a esposa, está sem dinheiro para pagar as contas, a colheita foi ruim, não interessa, porque agora estamos entrando na presença do Senhor. Então entrem com ações de graça, entrem com alegria. E a terceira e última lição que eu aprendo aqui com o salmista é que um servo, verdadeiro servo, ele procura oportunidades para servir. Ele procura oportunidades. Entrem com ações de graça, já pisem com atitudes positivas. Já comecem, está dizendo aqui, comecem esse trabalho, esse serviço aqui, uma atitude proativa. O que eu posso fazer? Como eu posso? Estou entrando na presença do Senhor. O que de melhor eu posso oferecer? O que de melhor eu posso dar para o meu Deus? Um servo, ele é proativo. E ele está sempre atento às oportunidades de ser útil com os seus dons e com os seus talentos. Próximo, antes de você entrar aqui pela igreja, está entrando aqui pelas portas, né, da casa do Senhor, que você possa perguntar, pergunte para Deus, pergunte para a pastora: pastora, como é que eu posso ser útil aqui para essa comunidade? Essa comunidade tem me feito um bem tão grande, eu quero servir, eu quero ser útil. De que maneira eu posso abençoar essa igreja? De que maneira? Você já perguntou isso para a pastora Sueli? Se não perguntou, pergunte: pastora, o que eu posso? Porque às vezes a gente está dando algo que, tá bom, ela recebe, né? Que nem aquela história do casal, estavam casados, já contei essa história aqui, né? Estavam casados já há 20 anos, e no pequeno almoço ele comprava o pão, tirava o miolo, né? Dava para a esposa e comia a casca do pão, né? A côdea, como fala aqui em Portugal. Durante 20 anos viveram assim, né? No seu pequeno almoço, ele comendo a côdea e ela comendo o miolo. Por quê? Porque para ele o miolo era a melhor parte do pão. Então era um sacrifício de amor. Ele tirava o miolo, dava para a esposa e se sacrificava comendo aquela casca durante 20 anos, até que um dia ele acorda e fala: quer saber? Hoje eu vou fazer algo que me agrade, eu não quero, né? 20 anos já chega, dando a melhor parte do pão para ela. E quando ele tira o miolo, coloca tudo na boca e fala: hoje sou eu, e come, né? Ela fala: graças a Deus que eu já não aguentava mais comer, a maior parte do pão para mim é a casca. Durante 20 anos ali, né, ele dando para ela aquilo que ele achava que era o melhor, mas na verdade ela queria outra coisa, né? E às vezes a gente no relacionamento a gente faz isso, né? A gente dá aquilo que a gente acha que o outro está querendo, que o outro precisa. Mas como é que a gente pode saber? Tem várias versões, né? Tem várias versões, né? Mas na verdade o que a gente tem que entender, irmãos, é que às vezes a gente está dando para o outro aquilo que, tá bom, ele recebe, mas não era bem aquilo que ele precisava, né? Então um servo de verdade, ele pergunta: o que eu posso fazer? Como eu posso servir? Como eu posso ajudar? Um servo de verdade, né? Ele entra com essa atitude proativa, ele está atento, né, às necessidades e se oferece para ajudar, para cooperar de alguma forma. Iniciativas positivas. Não espere dos outros, não espere ser servido. Você quer uma igreja viva, você quer uma comunidade viva, então seja a resposta de Deus para a sua comunidade. Seja o servo que você espera encontrar na sua comunidade. Seja a pessoa que faz a diferença. Faça tudo com o mesmo empenho, mesmo que você não goste muito, mas Deus colocou na tua mão, é um talento que Deus delegou a você, uma responsabilidade. Então encontre essa alegria do serviço em Deus, que Ele seja a sua fonte, que não seja o aplauso, que não seja o reconhecimento das pessoas, mas que a fonte da sua alegria esteja em Deus. E aí você vai conseguir 25 anos, 30 anos, 40 anos de serviço dedicado ao Senhor e sempre com alegria, um sorrisão estampado no rosto. Não é isso? Vamos servir ao Senhor com alegria? Vamos ficar em pé, irmãos? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você pode aplaudir.